A palavra de Deus em João no capítulo 12. Nessa noite nós teremos a ceia do Senhor e nós gostaríamos de trazer uma reflexão para o nosso coração. Amém? João capítulo 12. Louvado seja Deus. Nós já comunicamos no começo, a presença do Senhor Edu conosco, Mais uma vez, seja bem-vindo, viu, querido? Vamos recebê-lo, conforme nós sempre fazemos. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Mais uma vez, que bom tê-lo aqui conosco. É vizinho da Cleonice, Já estou sabendo de tudo aí, viu, Cleonice? Também o Everson, Everson estava quase se tornando português, Mas o Brasil foi mais forte, Vamos recebê-lo também. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Fique em pé, Everson. Fique em pé, Everson. Tem gente que não te conhece. O Everson é pai daquele garoto que está indo embora lá, tá vendo? Aí, Miguel, esposo da Lucimar. Fique em pé aí, Lucimar. Quase ninguém te conhece, Lucimar. Aí, Pronto, tá aí. Everson da Cimar, Cimar do Everson. Seja bem-vindo, viu, querido? Tem mais alguém? Mariana, Quanto tempo? Deus te abençoe, viu, filha? Em nome de Jesus. Todos somos de casa, Então nós vamos abrir a palavra do Senhor, João capítulo 12, versículo 32. João capítulo 12, versículo 32. Apenas este versículo me chamou a atenção essa semana e eu gostaria de lê-lo com todos nós. Diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos ler juntos? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quem disse isso? Eu não ouvi bem, Quem disse isso? Jesus. Pai, fala o nosso coração nessa noite. Nós temos aqui um povo que saiu das suas casas para cultuar o Senhor, mas também na expectativa de receber uma palavra de encorajamento da parte do Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, Jesus então está nos dizendo, e eu, quando for levantado, obviamente no contexto aqui, Jesus está se referindo à sua morte, aquilo que ele passaria, e havia sinalizado para os seus discípulos que a sua hora estava chegando. Os discípulos estavam tristes com a notícia de que ele estaria se entregando por nós. Algo assim sobrenatural, quando você lê João capítulo 12, no contexto aqui esteve acontecendo, Quando nós observamos no versículo 28, fala assim: Pai, glorifica o teu filho. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então, quando Jesus ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome, então Deus lhe responde. Ele ouve uma voz do céu dizendo: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Essa fala de Deus nesse momento foi tão assim tremenda que no versículo 29 fala assim: ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, então era algo bem audível, dizia que havia sido um trovão, outro dizia um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Olha bem, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, vos atrairei a mim. Esse é o contexto que nós temos aqui. Quando nós participamos da ceia do Senhor, obviamente, nós estamos relembrando da morte do Senhor até que Ele venha. E, obviamente, histórias como esta, elas, trabalham na nossa alma, elas nos trazem, assim, algo assim muito forte ao coração. E o tema da mensagem nessa noite é: o que te atrai em Cristo? O que te atrai em Cristo? Você pode perguntar para o irmão, fala assim: meu irmão, o que te atrai em Cristo? Jesus está dizendo assim que ele seria levantado, e aqui nos diz assim: todos atrairei a mim. Então nós temos muitos fatos que nos levam
obviamente, a compreensão de que o Senhor exerceu algo para nos atrair a Ele. E é muito importante quando nós observamos que, enquanto Jesus exercia o seu ministério terreno, 3 grupos, basicamente, estiveram ali presentes durante o ministério terreno de Jesus. O primeiro grupo, ele se subdivide, tendo ali os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, homens que eram experimentados, conhecedores das sagradas escrituras. Porém, Jesus chama-nos a atenção, dizendo assim, que aquele povo honrava com seus lábios, mas o coração daquele povo estava longe dele. E em muitas situações, Jesus chegou a chamar alguns ali de hipócritas, os fariseus, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honrará com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E dentro dessa turma que se subdivide, nós encontramos também alguns que estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Então veja que é muito importante nós observarmos que a figura humana de Jesus, o Deus homem, já estava atraindo para si algumas figuras importantes da sociedade. Não apenas homens políticos, mas também nós temos aqui esses homens religiosos que, de uma certa forma, voltaram os seus olhares para Jesus. Mas não existia apenas estes homens, ou esta primeira ala de gente, aqui, subdividindo como os escribas, os saduceus, os fariseus, mas também existia uma multidão, que onde Jesus estava, aquela multidão estava acompanhando a Jesus. E no meio daquela multidão nós sabemos que existiam ali pessoas com problemas diferenciados. Algumas queriam apenas a multiplicação dos pães, problemas de ordem social. Outras estavam ali porque tinham problemas de ordem espiritual, pessoas que estavam preocupadas com a vida eterna, outras com possessão maligna. Então nós encontramos que no meio daquela multidão, muitas pessoas estavam ali e elas se variavam nas suas múltiplas situações. Mas é importante dizer que aquela multidão, ela era uma multidão não tão comprometida com Jesus. Pessoas que abandonavam Jesus com muita facilidade. E o terceiro grupo que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras é aquele grupo que Jesus chamou para si, os discípulos, que andavam com Jesus, que estavam sendo ensinados por Jesus, que estavam ali sendo orientados por Jesus. A estes discípulos, Jesus estava trazendo-lhes a grande revelação de Deus. Jesus estava encorajando os discípulos. E isso nos coloca, amados irmãos, na seguinte pergunta, será que nós estamos como aqueles religiosos que queriam acompanhar a Jesus apenas porque estavam atrás de conhecimentos, como os gregos que ali estavam, os filósofos daquela época e outros mais que apenas queriam pegar Jesus em alguma deficiência, entre aspas, religiosa para condená-lo? Ou será que nós estamos como a multidão sem muito compromisso? A multidão está seguindo, vamos seguir. Alguma coisa Jesus tem para nos oferecer, então vamos lá buscar o que Jesus tem para nos oferecer. Ou será que nós estamos como verdadeiros discípulos de Jesus, aliançados com Jesus, pessoas que reconhecem o sacrifício substituto de Cristo, pessoas que reconhecem a pureza do coração do Mestre, pessoas que reconhecem o grande amor de Deus presente na pessoa de Jesus e derramado nos nossos corações. É muito importante nós pensarmos aqui nessa noite o que é que tem em Cristo Jesus que tem nos atraído, que tem nos chamado a atenção. Será que nós estamos no nível maior de compromisso com o Senhor, de aliança com Deus, ou será que nós abrimos mão facilmente da nossa fé, da nossa confiança em Deus, do nosso encorajamento? Ou será que vamos barganhar com o mundo os princípios da vida cristã? O que tem nos atraído a Jesus? Nós sabemos que o homem que tem o coração inclinado para o mal o persegue.
O homem que tem o coração inclinado para o bem o persegue. O homem que tem o coração inclinado para Jesus, certamente Jesus se torna a razão maior do seu existir. O homem que tem o seu coração inclinado para Jesus, atraído por Jesus, certamente ele não encontra dificuldades em dizer sim para Jesus. Eu sei que nós estamos diante de muitos desafios. Aliás, os desafios, eles sempre estiveram presentes. Ao longo de toda a história, nós percebemos que estamos sempre vivendo num duelo muito grande entre fazermos a vontade de Deus e não fazermos a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala de Demas que amou o presente século, abandonou a todos. E nós precisamos entender que há muitas pessoas que estão abdicando da fé, abandonando ao Senhor, mas nós, irmãos, que fomos atraídos por Ele, certamente nós vemos em Jesus o conforto para os nossos corações. Nele nós descobrimos que nele, tão somente nele, nós encontramos a razão real para estarmos existindo. Porque nós fomos chamados pelo Senhor quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E é pensando nisso que eu gostaria de dizer, irmãos, que Jesus está dizendo assim para todos nós: e quando eu for levantado à terra, todos atrairei a mim. Certamente Ele quer nos chamar a atenção e todos atrairei a mim. E no contexto aqui, se você pegar o contexto de João capítulo 12, você vai perceber que mais adiante Ele vai dizer que Ele não veio para julgar o mundo seria julgado pelas palavras que Ele já havia dito. Então nós já temos a palavra de Deus nos nossos corações. E a primeira razão, irmãos, que nós temos para continuarmos apegados a Jesus é a compreensão de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então a primeira questão tão fundamental é: eu fui atraído por Jesus porque eu sei que nele eu não estou mais debaixo do jugo da condenação, porque eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e se não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então eu posso gozar de uma plena comunhão com Deus, através de Jesus, impelido pelo Espírito Santo que opera na minha vida. É possível voltar ao que, Adão e Eva viveram no jardim do Éden, em plena comunhão com Deus. Em Cristo Jesus é possível que eu esteja estreitando esse relacionamento com Deus. É possível que eu esteja vivenciando aquilo que Deus tem projetado na eternidade para a minha vida. E certamente, irmãos, a cruz de Cristo nos traz essa viva esperança de que agora nós não estamos mais debaixo de nenhuma condenação, porque o pecado não tem mais domínio sobre vós. Amém? Quantas pessoas libertas nós temos aqui? Ele já nos deu a carta de libertação. Nós já temos o sangue de Jesus que atesta a nossa libertação. Disse Ele: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Então, eu sou atraído por Jesus, sob a compreensão de que nele eu não estou mais debaixo de condenação. Ainda que o diabo queira soprar na sua mente os seus feitos, os seus pecados, o que você já fez, mas você pode se aproximar dele e dizer: Satanás, eu já fiz todas essas coisas, mas eu me voltei arrependido para Deus, confessei a Ele os meus pecados e eu estou purificado no sangue de Jesus. Conforme a palavra do Senhor nos diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos a Ele os nossos pecados, vamos ler juntos, igreja? Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos o quê? E nos purificar de todo pecado. Amém? Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo.
Ele tem essa autoridade, Ele tem esse poder. Louvado seja Deus. Porque a gaiola que nos prendia, Ele quebrou. Nos diz o Salmo 91, versículo 3, que Ele quebrou o laço do passarinheiro, nos pôs em liberdade, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Então nós temos a razão de estarmos apegados a Cristo, aliançados a Ele, porque não há mais condenação sobre nós. Ainda que alguém queira nos imputar algum pecado, ainda que alguém queira, nos subjugar ou fazer algo semelhante, todavia o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. E Ele quer bem grande ainda os seus pecados, não me lembrarei mais. A nossa falibilidade se faz presente nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos pegamos errando em palavras, em pensamentos, em atitudes, mas louvado seja Deus, que assim como Cristo deu a Pedro a oportunidade de se arrepender, de confessá-lo após negá-lo 3 vezes, então, assim como Pedro foi facultado a ele a oportunidade de confessar, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Ele continua facultando a nós a oportunidade de nós nos aproximarmos dele, porque Ele nos ensinou. Quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Isso na matemática dele para nós é 70 vezes 7. Você imagina a matemática de Deus em relação a nós. Deus nos perdoa os nossos pecados. Nenhuma condenação. Irmãos, graças a Deus. Não há tornozeleira nas nossas vidas. Estamos vendo aí muita gente, solto, preso. Não é assim? Solto, preso. Com tornozeleira. Tem limite de tempo. A pessoa ela pode trabalhar durante o dia, mas às 19 horas tem que se recolher. Se sair da margem permitida pela justiça, a polícia vai lá e pega. Não é assim? Se a pessoa ela viajar sem prestar conta, então ela está solta e presa. Nós não somos pessoas soltas e presas, nós somos pessoas libertas e presas sim, pelo amor do Senhor que nós temos no nosso coração, de livre e espontânea vontade, nós nos tornamos escravos de Jesus, servos de Jesus, amigos de Jesus. Eu escolhi, Senhor, eu te nomeei, eu designei o Senhor como meu Senhor, mas não é uma prisão que tritura, que massacra, não, é algo prazeroso que Deus vem a nós e traz leveza ao nosso coração, traz a sua paz ao nosso coração. Amém. Segunda razão, irmãos, pela qual nós temos que entender que fomos atraídos a Jesus é pela compreensão da sua justificação. Há pessoas justificadas em Cristo aqui nessa noite? Há pessoas justificadas em Cristo aqui nessa noite? O que significa isso, pastor? Sermos justificados. Está dentro do que nós estamos dizendo, irmãos. Justificado significa você ser reconhecido justo, como se justo você fosse, porque não são pelos méritos nossos, é pelo mérito da cruz. Então Deus, quando olha para você, Ele olha a cruz, Ele vê Jesus. Amém. Por isso que nós fomos justificados. E como pessoas justificadas, nós podemos entender que a paz do Senhor está presente nos nossos corações. Amém. Em primeiro lugar, temos isso como princípio. Não há condenação sobre nós. Em segundo lugar, nós somos pessoas justificadas por Jesus. Louvado seja Deus. Porque Cristo, quando voltar para buscar a sua igreja, Ele buscará um povo justificado por Ele. Não é pela nossa condição, mas é por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Nos vê como pessoas justas, como pessoas transformadas, como pessoas regeneradas, como pessoas, irmãos, cujo endereço foi mudado, porque Ele tirou-nos, das trevas, nos transportou para o reino do seu amor.
Sabe, Ele nos vê como pessoas, de fato, que têm a marca, e essa marca profunda que diz Paulo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas são estas, pastor? Aqueles que são justificados, eles sabem o que é amar, eles sabem o que é perdoar, eles sabem o que é aceitar o outro sem nenhuma explicação, eles sabem o que é viver em harmonia com o corpo de Cristo. Aqueles que são justificados, eles sabem o que é viver a vida cristã na sua integridade. Amém? Tem pessoas justificadas aqui nessa noite? Pergunte ao irmão que está ao seu lado: meu irmão, você está justificado em Cristo? Você se considera essa pessoa justa? Ah, pastor, mas sabe, não, irmãos, temos que nos ver assim, sabe, não em nós mesmos, mas nessa noite, talvez você esteja aqui se vendo como sendo o maior pecador, como sendo a pessoa mais, sabe, miserável. Não, esteja se enxergando como sendo o templo do Espírito Santo, como sendo recipiente da graça de Deus, como sendo alvo do amor de Deus, como sendo alvo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Esteja se vendo como uma pessoa especial para o Senhor, esteja se vendo como a Bíblia nos diz que nós somos nação santa, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Esteja se vendo como uma pessoa de fato abençoada pelo Senhor. Amém? E em terceiro lugar, irmãos, quando nós olhamos para a cruz e percebemos que fomos atraídos a Jesus, precisamos entender que Jesus nos atraiu a Ele e nos trouxe um propósito diferenciado na compreensão das nossas tribulações. Nenhuma condenação há sobre nós, nós somos justificados em Cristo. E em terceiro lugar, Ele vai nos mostrar que as nossas lutas, as nossas tribulações, aquilo que nós passamos é algo momentâneo. Por isso que disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O irmão Tiago, eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Irmão Tiago, capítulo 1, abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1. Fomos atraídos ao Senhor porque Ele de fato nos mostra, amados irmãos, que aquilo que nós passamos não se pode comparar com aquilo que de fato há de se manifestar em Cristo Jesus. Amém? Temos uma visão, temos uma direção, temos um norte, temos um princípio. E a compreensão que nós temos, o irmão Tiago vai nos mostrar aqui, escrevendo a sua carta à igreja dispersa por causa das muitas perseguições. Mas aqui no versículo 2, olha o que o irmão Tiago vai nos dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Somos aperfeiçoados nas nossas provações, somos aperfeiçoados naquilo que nós passamos, porque Deus vai nos lapidando dia após dia. Irmãos, nós somos aperfeiçoados dia por dia, de fato, para sermos como Jesus é e para desfrutarmos da glória que Ele também desfruta. Precisamos entender e trazer isso para o nosso coração. O que é ser um crente vitorioso, pastor? Um crente vitorioso não é aquele que é isento de lutas, não é aquele que é isento de problemas, não. O crente vitorioso, irmãos, é aquele que consegue, semelhantemente a um marinheiro que estava no seu navio, capitão, e de repente o mar estava bravio, alguns estavam desesperados, dizendo: nós vamos morrer, esse barco vai cair, nós vamos perecer. Mas o capitão daquele navio, ele conseguia ver ao longe uma lâmpada, uma luz, mostrando que ele estava perto, bem pertinho do porto seguro. E ele dizia assim: nós não vamos perecer, porque nós estamos próximos do porto seguro, nós vamos chegar. Irmãos, nós quando estamos sendo atribulados, passando por determinados momentos, nós olhamos como esse capitão: nós não vamos perecer, porque eu sei que Cristo é a luz do mundo, e Ele não vai nos deixar perecer. Pelo contrário,
nós nele temos uma viva esperança. Amém. Nós não vamos perecer. Mas pastor, e se a morte chegar, pastor? Eu não fui vencido? Não, irmãos. Precisamos entender, como diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha que visão maravilhosa. Às vezes nós achamos que a vida é nossa, às vezes nós achamos que nós é que estamos tendo domínio. Não, a nossa vida está escondida em Cristo, a nossa vida pertence ao Senhor. Por isso que Paulo vai nos dizer assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Enquanto estiver vivo, vamos pregar a palavra, vamos anunciar a palavra, vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar os problemas. Mas se a morte vier, logo a morte para mim é ganho, porque aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. É uma compreensão, isso pode nos assustar, mas quando nós lemos a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, ficamos em galeria de heróis da fé. Olha a vida daqueles homens, quantos morreram na esperança, se entregaram, sabe, a morte não os venceu, eles venceram a morte, dormem em Cristo Jesus e são homens dos quais o mundo não era digno. Portanto, amados irmãos, fomos atraídos a Jesus. E no contexto aqui, se você ler, você vai observar que Jesus vai alertar os seus discípulos, inclusive, em João capítulo 16, que eles seriam perseguidos por causa do amor a Jesus. Irmãos, nós não sofremos perseguições no Brasil por causa do amor a Jesus. A pessoa sofre perseguições por causa de partido político e etc. Mas no Brasil ainda nós estamos resguardados pela Constituição. Você tem liberdade de ler sua Bíblia no ônibus, na escola, sabe, na praça pública, na sua casa. Então nós ainda não passamos por isso. Obviamente há irmãos em determinados países que passam por isso, porque se eles professam o nome de Jesus, é sinônimo de morte, como na história da igreja. Mas nós precisamos entender que mesmo aquelas lutas que nós enfrentamos, quer seja no corpo físico, na alma, sabe, quer seja no aspecto econômico, familiar, essas coisas, elas não podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, mas precisamos continuar firmados, porque nós fomos atraídos por Jesus. E Ele é a nossa atração maior. Amém? A minha atração maior não é minha esposa, não são os meus filhos. A minha atração maior na igreja, a minha atração maior tem que ser Jesus. Amém? Eu fui atraído por Ele. Ele tem que ser, olha, onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. E eu pergunto mais uma vez para você, o que te atrai em Cristo Jesus? Quando você olha para Jesus, quando você olha para a cruz, quando você olha para a história, quando você olha por tudo que você sabe a respeito de Cristo, do que Ele fez por nós, o que é que há nele que te atrai? O que é que há nele que te chama a atenção? O que é que há nele que você olha e fala assim, puxa vida, eu preciso continuar agarrado em Jesus, porque de fato o amor dele está presente no meu coração. Eu sei que de fato ele se entregou no meu lugar. Eu sei que de fato ele se colocou ali como meu substituto. Eu sei que de fato nele não há condenação, nele estou justificado, nele os momentos de angústias, de perseguições, de sofrimento, essas coisas elas não são nada em comparando com aquilo que Jesus passou por nós na cruz do Calvário. Amém? O que te atrai em Cristo Jesus? O que te atrai em Cristo Jesus? Que você possa sair daqui perguntando para o seu coração, o que tem em Cristo que me atrai a Ele? O que tem em Cristo que me atrai a Ele? A gente sabe que quando uma pessoa é agradável, amável, a amizade dessa pessoa nos atrai, não é verdade? Quando a pessoa é amarga, murmuradora, o comportamento dela distancia. Jesus, ele é uma pessoa extremamente amável. E como ele é uma pessoa amável, irmãos, ele quer nos atrair a ele. E agora nós perguntamos isso, o que é que atrai você? O que tem em Cristo Jesus que te atrai? Se você começar a levantar as virtudes que há na pessoa de Jesus, certamente o seu coração se voltará completamente para Ele. Que Deus os abençoe nessa noite. Amém?
Queria chamar o pessoal do louvor, nós vamos receber os elementos da ceia do Senhor. Que você possa se lembrar que aquilo que as religiões, aquilo que o conhecimento científico, intelectualizado, não pode realizar em nós, não pode nos dar. Nós sabemos que a nossa intimidade com o Senhor nos traz. Precisamos entender isso nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar, aqueles que puderam, obviamente. Vamos ter um momento de oração agora. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Queria que o pessoal já estivesse dedilhando uma canção. E nós vamos ter agora um momento de oração. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Não sei qual é o contexto que lhe cerca. Não sei como está o teu coração nessa noite. Não sei se você está com a sua alma divorciada do Senhor ou apegada a Deus. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa vida. E eu gostaria que você agora, se possível, desse a mão à pessoa que está ao seu lado. Se não, não tem problema. Sem nenhum constrangimento. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: eu quero abençoar a sua vida. Quer seja o seu esposo ou sua esposa, seu filho, seu pai, seu irmão. Se aproxime de alguém agora. Vamos ter um momento de oração. Fale com Deus agora. Coloque esse irmão diante do Senhor. Ó Deus, Tu estás presente neste lugar. Nós lemos aqui na Tua palavra que Jesus está nos deixando claro que ao ser levantado Ele atrairia, ó Deus, todos a Ele. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque muitas tribos, nações, raças, línguas, nações têm sido atraídos a Jesus. E nós estamos aqui, Pai, e nós temos nos achegado ao Senhor porque nós fomos atraídos a Jesus. Outrora estávamos perdidos, estávamos cegos, o nosso entendimento estava tapado, os nossos olhos estavam fechados, vivíamos, ó Deus, como ovelhas esgarradas que não têm pastor. Andávamos de um lado a outro e sem nenhuma direção. Mas louvado seja o Teu nome, porque a luz do Evangelho brilhou nos nossos corações. Ó Deus, o amor do Senhor foi derramado nos nossos corações. E foi na cruz que os nossos olhos abriram. Foi na cruz, ó Deus amado, que nosso entendimento abriu. E nós estamos aqui, Deus, servindo ao Senhor, podendo, Deus, glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui, Pai amado, podendo entrar nos santos dos santos e declarar que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, Tu és, ó Deus amado, a razão maior da nossa existência, Pai. Ó Deus, e nessa noite, Seu Deus, nós colocamos, ó Pai, no Teu altar, Seu Deus, cada família, cada cônjuge. Ó Deus, as famílias representadas aqui nessa noite, nós colocamos também no Teu altar. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, nós abençoamos também nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo que nos conduz a Cristo, que Teu Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, que Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, possa estar, Deus amado, em nome de Jesus, tocando nos corações, gerando sede, gerando, Deus amado, anseio pela Tua presença, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, ó Pai, pela família Rema na sua totalidade. Nós colocamos os nossos irmãos que não estão aqui nessa noite diante do Senhor. Abençoamos os que estão em viagem, abençoamos os que estão em suas casas, os que estão em família. Nós abençoamos nessa noite, Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, desperta cada coração, Senhor.
Aviva o nosso coração na tua presença, Pai. Aviva a nossa alma diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. E que toda frieza espiritual, que toda morbidão, que toda doença, que todo mal, Senhor, seja arrancado em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus, acende essa chama no nosso coração, Senhor. Acende essa chama no coração da tua igreja. Ó Deus, e que ao sairmos da tua casa, saímos daqui levando aos corações a tua palavra, a mensagem de esperança. Ó Deus, em nome de Jesus. E agora, Deus, somos gratos ao Senhor também. Ó Deus, por estes símbolos do corpo e do sangue de Jesus entregue e derramado por nós na cruz do Calvário. Obrigado pelo pão. Obrigado, Deus amado, por este suco de uva, Senhor Deus. Obrigado por essa representação, porque nós estamos relembrando da morte do Senhor até que Ele venha, e nós cremos que o Senhor virá para buscar a tua igreja. Ó Deus, por isso, Pai, receba a nossa gratidão, Senhor, e que sejamos todos abençoados nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se há ausência de paz no seu coração, ministro paz sobre o seu coração. Se há anseios na sua alma, ansiedade, eu ministro tranquilidade no seu coração, em nome de Jesus. Todo desconforto físico, desconforto psicológico, desconforto na alma, no corpo, nós ministramos agora equilíbrio em nome de Jesus. Seja tocado pelas mãos miraculosas da pessoa bendita de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Recebamos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto cantamos, vamos receber os elementos da ceia. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Declare isso nessa noite. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Seja Deus em majestade, em luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, começo e fim, começo e fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos
seja Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Declare isso nessa noite. Cantarei quão grande. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, eu pergunto se todos que estarão participando da ceia foram servidos. Você que está na sua casa, de repente tem aí os elementos da ceia, está em comunhão com Deus, você está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Todos estamos servidos. Levante o pão assim, bem alto. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você fizesse a sua oração agora, de gratidão a Deus, porque Jesus entregou seu corpo por cada um de nós. Então agradeça ao Senhor. Era necessário que Ele se entregasse por nós. Ele mesmo disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio com esta finalidade, de se entregar por nós. Agradeça ao Senhor. Louvado seja Deus. Pai, com temor e tremor nos nossos corações, Senhor, discernindo o corpo do Senhor, com gratidão no nosso coração, Pai, reconhecemos, ó Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Como diz João Batista, olhar para Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque Jesus voluntariamente se entregou por nós. Somos gratos a Ti, Senhor, porque certamente a nossa dívida para com o Senhor era impagável. Nós jamais teríamos condições de pagar, Senhor Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque no sacrifício de Jesus, o Senhor, ó Deus amado, recebeu, Pai. Por isso que a Tua palavra nos diz que nós fomos comprados por um bom preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E como somos gratos ao Senhor, porque Jesus riscou a dívida que pesava sobre nós. E nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo tamanho amor do Senhor para conosco. Receba a nossa gratidão, Senhor. Diga comigo assim: na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Levante agora o segundo elemento e diga comigo assim: semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice,
dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice em memória do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu convido o Kaique para fazer sua oração a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, o Senhor que é perfeito, ó Pai. Aleluia, Senhor. Em Teu nome oramos nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, novamente por esse sacrifício maravilhoso, sacrifício perfeito, ó Deus, que nos reconectou com o Senhor. Sim, ó Pai. Como dizem Colossenses, ó Pai, o Senhor nos atraiu, ó Pai, com Aleluia. laços de amor, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, Louvado porque seja mesmo Deus. nós não sendo merecedores, ó Pai, de coisa Sim, ó alguma, Deus. o Senhor viu e vê valor em nós. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por esse resgate. Estamos aqui, ó Pai, Ó remembrando, ó Deus, esse sacrifício com alegria, ó Deus, mesmo não merecendo, ó Deus. Te agradecemos, ó, Aleluia, Senhor. porque o Senhor é Deus, ó Pai. O Senhor é o Deus de amor, é um Deus de propósito. Aleluia, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque os teus planos nunca Ó serão Deus. frustrados. Sim, ó Pai. Ó meu Senhor, o Senhor é Deus de milagre. Desde Aleluia. o início, ó Pai, até o fim do mundo, ó Pai. Ó O Senhor Deus. continuará sendo o mesmo. Sim, O ó Pai. controle de tudo, ó Pai, está sobre as suas mãos. Aleluia, O governo de Senhor. tudo está sobre suas mãos. Por mais que, ó Pai, possamos olhar as coisas, ó Deus, ficando ruins, ó Deus, mas do Senhor nada, Pai, foge aos Deus. olhos. Do Senhor nada foge, ó Deus, à soberania. Sim, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, te agradecendo, ó Deus, com os nossos corpos, Aleluia, com Senhor. as nossas falas, mas principalmente com os nossos corações. Aleluia, Por Senhor. tão sacrifício, ó Pai, amado. Aleluia, Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Quando cantamos, os irmãos estarão pegando aí os recipientes, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Podemos assentar, amados. Aleluia. Outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar.
pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite, mais uma vez. Aleluia.